Oi, gente! Eu vou falar hoje sobre esse livro que eu li, que eu gostei muito, O Homem e Seus Símbolos, do Carl Gustav Jung, da editora HarperCollins. E esse livro, o primeiro capítulo foi escrito pelo Jung, os demais capítulos por colaboradores. Esse primeiro capítulo, ele fala basicamente dos sonhos. E o pioneiro nessa matéria relacionada aos sonhos foi Freud, com a técnica da livre associação. Só que o Jung, ele começou a considerar se nós não deveríamos dar mais atenção à forma e ao conteúdo dos sonhos, em vez de nos deixar conduzir por uma livre associação de ideias, para então chegar aos complexos, que poderiam ser atingidos também de outras formas. Esse pensamento foi decisivo para a psicologia do Jung, porque ele acreditava piamente que o sonho em si, a matéria original do sonho, iria dizer o que de específico o inconsciente quer nos passar. Então, o Jung ele considerou o seguinte, que enquanto a técnica da livre associação de ideias parecia uma linha em zigue-zague que se afastava um pouco do material original do sonho, o método que ele pretendia desenvolver era como se fosse uma circunvolução, cujo centro desse círculo seria o material original do sonho. Dessa forma, a gente ia se aproximar mais daquilo que o sonho estava querendo expressar. E foi exatamente depois dele ter tido um sonho que ele decidiu escrever esse livro, que ele concordou em escrever o livro. O livro foi publicado após a morte de Jung. E nesse sonho, o engraçado é que ele sonhou que ele falava para as pessoas do senso comum e essas pessoas entendiam perfeitamente o que ele estava querendo dizer sobre a sua psicologia. Dois pontos importantes nesse primeiro capítulo que o Jung coloca é que o sonho sempre tem um certo sentido e que ele é sempre também uma expressão do inconsciente. Ele faz uma relação também com a natureza, muito interessante. Ele fala o seguinte: existe alguma coisa na natureza que está dizendo algo que não está especificamente ali? Ou seja, a natureza é algo normal e natural, assim como o sonho. O sonho também, ele expressa aquilo que ele está dizendo, não tem nada diferente daquilo. E as pessoas às vezes se confundem porque o sonho, ele fala muito por meio de símbolos. Então seria como se você tivesse que interpretar de uma forma simbólica o que o sonho está querendo falar para você. O Jung comenta nesse capítulo que quem negar a existência do inconsciente está admitindo que nós temos um conhecimento total da nossa psique. E que isso é impossível, né? Porque assim como a natureza é sem limites, a nossa psique também é um enigma sem limites. Ele comenta também sobre os sinais e os símbolos. Que os sinais, apesar de não terem uma significação, um significado intrínseco dentro deles, quando eles estão ligados a certos objetos, eles possuem um sentido para as pessoas, como placas de trânsito, símbolos, por exemplo, da ONU. Agora, o símbolo em si, ele tem uma implicação simbólica. Por exemplo, o enxó, que é uma haste de madeira e um pedaço cortante de ferro. Se ele estiver sozinho, ele é um objeto. Agora, por exemplo, o duplo enxó em um monumento cretense, ele tem uma significação simbólica que muitas pessoas não conhecem. Por exemplo, a roda e a cruz são objetos que são conhecidos, mas em determinada condição, em determinado contexto, possui uma significação simbólica diferente de um simples objeto. Então, o Jung comenta que quando a nossa mente explora um símbolo, ela é conduzida a ideias que estão fora do alcance da nossa razão e que há aspectos inconscientes mesmo na nossa percepção da realidade. E toda realidade concreta sempre tem algum aspecto que nós ignoramos. São coisas que aconteceram, mas que foram absorvidas e futuramente elas vão brotar como um segundo pensamento e podem brotar, por exemplo, na forma dos sonhos. Então, por exemplo, quando nós estamos conscientes, tudo pra gente tem começo, meio e fim. Só que nos sonhos não é dessa forma. A dimensão de tempo e de espaço é bem diferente. Na página 48, o Jung fala, nesse capítulo, que é por isso que objetos ou ideias comuns podem adquirir uma significação psíquica tão poderosa que acordamos perturbados, apesar de termos sonhado coisas absolutamente banais,
como uma porta fechada ou um trem que se perdeu. As imagens produzidas nos sonhos, segundo o Jung, são muito mais vigorosas e pitorescas do que os conceitos e experiências congêneres de quando estamos acordados. E um dos motivos que ele diz é que no sonho, tais conceitos podem expressar o seu sentido inconsciente. Também é falado nesse primeiro capítulo que, por exemplo, a capacidade que nós temos de nos concentrar em uma coisa de cada vez é uma conquista nossa, né, do ser civilizado. Agora, por exemplo, quando isso acontece de maneira espontânea, sem a nossa intenção, ele fala que é a perda de uma alma e a ruptura da consciência, o que os povos primitivos chamavam. E a forma melhor de chegar nisso, mais acessível, é através dos sonhos. E às vezes um conflito para um homem primitivo, ele não pensa em sanidade, ele pensa em fetiches, deuses, espíritos. E outra questão também que ele traz é o que os povos primitivos chamavam de misoneísmo, que é o medo do novo. E ele fala que o nosso consciente faz isso, barreiras psicológicas para tudo que é novo, como se a gente não quisesse conhecer. Tanto que às vezes ele comenta que quando se defrontava um paciente com um sonho, alguma coisa, o paciente às vezes tinha dificuldade de aceitar aquilo, como se não quisesse ver mesmo. Eu achei muito interessante que ele fala que o sonho não é necessariamente alguma coisa passada, de resíduos arcaicos. O sonho pode expressar alguma coisa futura que ainda não aconteceu e que isso não tem nada a ver com milagre ou previsão. Ele fala que nós temos crises em nossas vidas e que inconscientemente nós caminhamos ao seu encontro no dia a dia, passo a passo. Então ele cita, por exemplo, um paciente que ele teve, que ele era alpinista, e ele comentava que ele sonhava que ele estava se debruçando sobre ele mesmo. E o Jung falou para ele várias vezes que isso parecia que ele estava tendo algum sonho sobre algum acidente que ele teria. E esse paciente morreu na montanha, ele caiu sobre uma pessoa e ele despencou na montanha. Então ele fala que o sonho pode sim trazer alguma coisa futura da sua vida. Tá, e um outro ponto aqui, para terminar, o Jung fala o seguinte, que não existe um guia pré-fabricado, tá? De explicação dos sonhos, do significado. A significação onírica, simbólica, não pode ser, você sonhou com isso, então é isso, você sonhou com aquilo, é aquilo. Não, cada pessoa tem o seu sonho e o sonho tem que ser interpretado de acordo com a vida do paciente. Então, eu sou estudante de psicologia e isso é uma pequena resenha de questões que me chamaram a atenção, que eu achei importante expor aqui para vocês, tá bom? Um beijo, a gente vai se falando, tchau!